eu tinha feito um curso de liderança também, e aí, na hora que as coisas foram evoluindo, que eu comecei a usar o ChatGPT, eu olhei e falei, não, o mundo, né, provavelmente é digital, e o caminho vai ser esse. Eu entrei na pós de inteligência artificial. Na hora que você se conhece, você sabe o que você quer, você vai saber trilhar um caminho para você chegar lá. Porque senão, você cria um caminho que não vai dar em lugar nenhum. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Aceleramed, o podcast. Aqui a gente te ajuda a construir uma carreira médica com muito mais propósito, liberdade, reconhecimento e prosperidade. Meu nome é Camila Paiva, eu sou médica, mentora de carreira e negócios para médicos, sou coordenadora do MBA de empreendedorismo médico aqui da São Leopoldo Mandique e host desse podcast. Nessa temporada, a gente vai falar sobre como você pode ganhar dinheiro fora do plantão. Você já sabe o que fazer? Clica aqui embaixo para curtir esse vídeo, porque assim você pode transbordar e fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo que está meio perdido aí na carreira. E, obviamente, fica com a gente aqui até o final para assistir mais um episódio desse podcast. Se você está interessado nesse assunto, eu quero te dizer que tem outros episódios aqui que você pode se inspirar para construir a tua carreira. A minha convidada de hoje é uma médica que representa o futuro da medicina, ousadia e empreendedorismo na construção de uma carreira próspera. A doutora Érica Leal é intensivista, é coordenadora da Tele-UTI, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é CEO da produtora Hub4U, sócia de uma health tech e uma verdadeira empreendedora. Ela já teve loja online de roupa de bebê e curso de ventilação mecânica para médicos. E como ela também é minha mentorada, a gente vai poder falar aqui hoje, sem filtro, sobre como a gente pode construir essa carreira empreendedora e ganhar dinheiro dentro e fora do plantão. Érica, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui. Que maravilha! Que apresentação foi essa, Camila? Pessoal, ela exagerou um pouco, tá? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com você, da gente poder trocar e, muito além de trocar, contar um pouco de como foi esse caminho, de como essa experiência, para ver se a gente inspira os colegas que estão lá do outro lado a como seguir uma carreira dentro e também, eventualmente, fora da medicina, né? Que legal, que coisa maravilhosa. Olha, Érica, eu te conheço há muitos anos, né? E eu sei que você tem uma veia empreendedora já muito forte. Você teve uma loja online de bebê, de roupas de bebê, né? Você teve um curso digital, você tem uma produtora, você montou uma health tech. Então, assim, de onde veio essa inquietação? Em que momento você sentiu que queria mais do que os plantões de que uma vida médica tradicional? Camila, sabe o que é engraçado? Eu fiquei pensando um pouco sobre... Eu tenho pensado um pouco sobre toda a minha trajetória, né? Por que você vai abrir uma produtora nessa altura do campeonato e tal? Eu sempre quis ter um negócio, né? Antes mesmo da faculdade, eu sempre quis ter um negócio. Meu pai é vendedor, representante, então eu sempre quis. Eu quis ter uma franquia do Big Mac, do McDonald's, depois eu quis ter um Outback, depois eu quis ter uma loja física de coisas para bebê, já que meu pai trabalha com isso. Mas eu passei na faculdade e fui estudar para ser médica e isso meio que passou. Eu ficava paquerando assim, o Outback, vou levar um Outback para Maringá, mas eu nunca tinha tido coragem, né, de falar, ai, não, né? Então, tem essa... Mas em um determinado momento, isso vai ficando mais forte. Não só porque médico vive bem, vai ganhar bem, a depender de como trabalhar, e tudo bem. Mas eu queria um pouco mais. Não só da questão financeira, mas um pouco mais de conhecimento, de fazer coisas diferentes, né? De fazer coisas que... Porque a gente está médico. A gente não é só médico. Sim. A medicina é uma parte da minha vida, né? E é engraçado que a gente não vê assim, né? A gente vê como quase um sacerdócio. Total. Que você não vai ter nem família a partir daquele momento direito, porque você vai se dedicar à medicina, né? Então, aí eu falei, gente... Aí eu falei, não, eu preciso seguir o
o meu coração, mas aí entre a sua vontade e ter dinheiro e ter coragem, tem um passo aí que é mais complicado, né? De Sim. ter coragem, de ter ferramentas para isso, tudo isso, né? Sim. Você que tá aí assistindo a gente deve se identificar, né, com essa questão de que a gente se identifica muito, né, com a profissão e a gente esquece de outras partes nossas, que às vezes a gente tem que colocar para jogo mesmo, a gente tem que fazer, que ouvir essa parte que tá chamando a gente, né? Sim. E às vezes é levar um legado, né, para frente, né, entregar outras coisas para o mundo, né? E às vezes é dentro da medicina e às vezes é fora da medicina, Sim. né? Então a gente tem que dar voz para esse chamado, né, Érica? Imagino que sim. Então, eu sempre vivi feliz como médica. Eu adoro ser médica, adoro ser intensivista, adoro dar o plantão, cuidar do doente grave, mas eu também gosto de outras coisas. Então, você fazer outras coisas, conseguir tempo de conciliar, é um desafio, né? Porque você tem que, de alguma maneira, ir ajustando seus horários, e ajustando as coisas. Então, você acompanha um pedaço dessa trajetória, você sabe a dificuldade, né? Psicológica também, sem contar a família, né? Essa menina tá doida. O que ela quer abrir numa produtora? O que ela, né? Então, causa estranheza nas pessoas. Sim. Né? Sim. Causa estranheza. Não é porque ela não tá bem como médica, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Sim. Teve algum momento de virada, um turn point, que você falou assim, não, a partir daqui eu quero mais? Um momento exato, não. Foi uma construção devagar. Então, eu acho que vem junto com o autoconhecimento, né, que eu precisava disso para ficar melhor comigo mesma. Não teve assim, agora eu vou. Eu fiquei ensaiando. Aí eu abri uma loja online pequenininha. Com meu irmão, tipo, faz um teste para ver se vai dar certo. Aí na pandemia eu lancei o curso de ventilação mecânica que está até hoje, né? Eu tenho ele até hoje. Então não teve foi construindo, eu fui tomando coragem devagar, abri uma coisa pequenininha, aí fiz outra coisa um pouco maiorzinha, e aí eu falei, agora, na hora que eu estava em condições ideais e que eu estava num momento mais difícil, eu tomei coragem para tomar a decisão da produtora, por exemplo. Sim, sim. E eu acho legal, eu queria trazer isso, né, porque algumas pessoas me perguntam, por onde eu começo, né, quando eu quero empreender, quero abrir um negócio, que negócio é que eu faço? Que negócio que tá bombando, né? Qual é o nicho que tá bombando? As pessoas me perguntam isso. E eu te digo que não tem nicho bombando, né? Tem, o teu negócio, ele começa dentro de você, né? Então, como a Érica começou, né? Quer dizer, você montou primeiro uma loja de bebê porque você tinha um bebê. Sim. Né? E você sabia que existiam dificuldades que as mães passavam, às vezes, para conseguir alguns tipos de equipamentos né, para os seus filhos. Então, surgiu da observação de um problema que ela estava vivendo, não é isso? Com certeza. E meu pai também vendia as coisas o que facilitava. Ele, como representante, então facilitava. Sim. Eu olhava e falava, gente, não tem um lugar que acha tudo. Juntei meu irmão e falei, olha, vamos fazer os convênios com as lojas, a gente não vai ter estoque, montamos um primeiro ensaio, que era um plano de negócio, que eu nem sabia o que significava plano de negócio naquela época, e aí um pouco do instinto, sabe? Então eu percebo que eu tenho alguma coisa, um borogodó interno. Que eu não tinha formação para isso naquele momento, né? Sim, sim. Que isso foi vindo com o tempo, né? E aí eu falei, e aí a loja foi bem, foi assim. Isso. E eu acho que o curso de terapia intensiva, né, o curso de ventilação mecânica, para intensivistas foi a mesma coisa. Quer dizer, pensa, olha, o que você vai fazer aí do outro lado? Você vai olhar para a sua realidade, você vai identificar problemas, ou seja, coisas que não estão dando certo, e você vai pincelar algo que esteja de acordo com as tuas habilidades. Porque você não sabe, mas a Érica é instrutora, né, do curso de ventilação mecânica da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é a maior instituição de terapia intensiva do Brasil. Então, ela já tinha essa habilidade, e aí ela juntou com isso. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, eu estava trabalhando de casa,
cuidando de algumas UTIs que ninguém nunca tinha nem entrado na UTI. Eu falei, gente, essa pandemia agora como que vai ser? As pessoas não sabem ventilar. E aí era um problema do Brasil. Total. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu, dando aula ao vivo, no Zoom com a câmerazinha, eu gravei a primeira aula ao vivo, o primeiro final de semana ao vivo, e aquilo ali eu falei, beleza, então agora eu vou vender. Gente, mas eu não sabia. Naquela época, no início da pandemia, não tinha facilidade do Zoom que é agora. Eu não tinha expertise com contrato, como que eu vou receber, como que eu vou fazer boleto, não era pagamento com cartão, não era um site meu que eu vendia, e aí foi legal, porque daí você, na hora que você se propõe a fazer uma coisa e sair da zona de conforto... Mesmo sem estar perfeito, faz, né? Faz, começa. A mágica acontece. Eu sempre falo, começa, porque de duas uma, você não vai conseguir dar o outro braço e vai parar, ou vai dar certo, você vai super bem. E aí eu aprendi várias coisas. Então, tem uma coisa que é a característica de alguns executores, como a gente, que é gostar de aprender outras coisas. Então, por exemplo, eu fico imaginando se fosse agora, né? Que eu já sou craque em inteligência artificial naquela época. Nossa. O que não tinha acontecido? Sim. Porque eu fui aprender a fazer contrato eu mesma, fazia 1 a 1, aquela confusão, né? Como que você vai fazer o boleto? Então, foi bem legal. E aí, vendeu além das expectativas, né? Porque tinha um monte de gente precisando. Todo mundo que eu falava, eu tenho um curso, todo mundo, eu quero. E aí foi. E o reflexo disso, que eu gravei ele em 2021, eu ainda, às vezes eu dou, às vezes eu vendo barato, às vezes eu vendo para os residentes, para as pessoas, porque essa dor ainda existe, né? Sim, sim. Eu, no final de semana, vou dar aula lá em Campinas pela MIB. É uma dor que o intensivista tem que saber ventilar e todo mundo que trabalha na emergência na UTI tem que saber o básico, né? E o curso também foi para físio, né? Então, era uma médica dando curso para físio, era uma das primeiras vezes que isso tinha acontecido, que sempre é médico para médico, físico para físio, então ainda foi legal, né? Que teve uma disrupção do conceito, que é você, como médico, ensinar um físio e ser muito legal. E foi muito legal, assim. Total. Então, vejam aí o ensinamento, né, que a gente está tendo aqui, né, com essa experiência da Érica de fazer sem estar pronta, né, de aprender no caminho, de pegar uma habilidade e um problema do mundo e colocar para jogo. É assim que empreende, gente. Não é nada mais que isso, né? E aí vê o que acontece depois e deslancha. Aí amplia, aí aprende, e aí grava novos cursos, e aí você vai progredindo nessa vida, né? Com certeza. É assim e aí faz. Vai te dando bagagem para você. Então, eu precisei passar por isso para ter um pouco de bagagem para conseguir depois fazer as outras coisas. Sim. Então, eu acho que tudo também é um caminho. Você não vai abrir, agora eu vou abrir a filial da maior empresa. Não, você vai abrir uma coisa menor, você vai aprender, você vai expandir, você vai alavancar, e hoje é mais ou menos nesse estágio que eu tô, né? De Sim. aprendizado, porque continuo no aprendizado, Sim, né? Sim. Você é intensivista, né, de formação, mas também tem uma formação em gestão, né, e inovação. Como foi esse processo de buscar esse conhecimento fora da medicina, né? O que isso agregou na tua visão como médica empreendedora? Então, gente, é assim, ó. É nas oportunidades do dia a dia que as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente trabalhava juntas no hospital um pouco antes de você entrar. Um dos meus coordenadores olhou para mim e falou assim, eu acho que você dá para liderança. Só que eu não tinha essa visão naquela época. Eu não achava que ia ser... não tinha essa visão. Para mim, eu ia ser diarista e estava tudo bem. Sim. E ele me propôs, olha, vamos fazer o curso do MBA da FGV de gestão, porque aí você vai se preparar. Falei, uma parte o hospital pagou, outra parte a empresa pagou, eu paguei um mequetrefe lá, mas qual que era o negócio? Eu tinha que ficar depois do plantão, uma vez por semana, às vezes 2, e era um master que durou 3 anos. Nossa. Aí eu falei, tudo bem, eu acho que vai ser bom para mim, e eu sempre quis melhorar.
eu tenho alguma coisa assim que eu sempre acho que eu tô muito ruim, então eu sempre procuro melhorar, é uma coisa inconsciente muito maluca. Aí tudo bem. Entrei, comecei a fazer o Master em Saúde, e aí eu fui aprendendo as coisas de gestão para a gente aplicar no dia a dia, na gestão do hospital, na gestão de escala, RH, nananã. Só que isso teve um impacto na minha vida, dentro de casa, por exemplo, você cuidar melhor do seu dinheiro, cuidar melhor dos seus investimentos, e teve impacto também como eu passei a ver diferente a possibilidade. Eu falei, agora eu também posso abrir uma loja, você já entende um pouco mais, já sabe fazer um fluxo de caixa, você já está um pouco mais preparado para o negócio, o jogo, né? E aí, então, essa primeira foi uma coisa que é graças ao Amilcar, né, que vai morar sempre no meu coração, que eu dou esse primeiro passo. Depois, é assim, ó, qual que é a competência que você precisa para o próximo passo? Então, no caminho, precisa ter um autoconhecimento, né? Então, é terapia, coach, mentoria, já não sei quantas mentorias que eu já fiz, porque tem coisas que você precisa melhorar que você não sabe que você precisa melhorar. Então, isso vai construindo você como pessoa para chegar no grau de maturidade que você precisa ter para uma hora você ser um CEO de uma grande empresa, né? Então, isso vai te preparando. E depois, os outros eu busquei mesmo, né? Então, eu tinha feito um curso de liderança também, e aí, na hora que as coisas foram evoluindo, que eu comecei a usar o ChatGPT, eu olhei e falei, não, o mundo, né, provavelmente é digital, e o caminho vai ser esse. Eu entrei na pós de inteligência artificial. Eu falei, aí eu também já estava como sócia numa startup então, tecnologia, que eu já gostava, mas que é um universo muito diferente do que o que a gente está habituada como médica. E eu não queria ficar para trás. Então, aí eu falei, então esse MBA aqui. Então, aí depois eu passei a buscar ativamente a parte técnica, do mesmo jeito que eu busquei a comportamental, porque eu ficava buscando, na verdade, a comportamental, né? Eu preciso aprender melhor isso. Gestão de pessoas. Não, e não só time, isso. né? Flexibilidade. Você não pode ser tão ríspida, você não pode não sei o quê. As soft skills, sim, que para mim eu era relativamente tudo bem da parte técnica, mas a parte comportamental de soft skills eu era muito ruim. Muito ruim. E aí ainda tem algumas coisas que ainda são muito difíceis para mim. E aí depois você começa a entender o porquê disso, né? Sim. O porquê disso. Então, autoconhecimento, porque na hora que você se conhece, você sabe o que você quer, você vai saber trilhar um caminho para você chegar lá. Porque senão, você cria um caminho que não vai dar em lugar nenhum. Total. É isso que eu sempre falo, né, para minhas mentoradas. Empreender começa de onde? De você. Então, o autoconhecimento, né, você entender qual é o seu perfil de comportamento, né, tuas forças, tuas fraquezas, teus sabotadores, você entender o que é que você deseja, né, colocar metas que sejam alcançáveis. Isso tudo é muito importante para você trilhar o seu caminho. Não ter a consciência, né, Camila, que você pode se sabotar, que você pode... Porque até então, como que as pessoas acordam, vão trabalhar, vão estudar, voltam para casa no automático, e isso tem a ver com o nosso subconsciente, a gente não para pensar nisso. Só que para você melhorar, para você empreender, para você ser uma pessoa melhor, não vai dar para você viver do automático. Você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar mais do que os outros, e isso você precisa ter consciência para essa tomada de decisão, né? Total. Muito bom, maravilhoso. Né? Hoje, Érica, você ocupa cargos de liderança importantes, né? Como, por exemplo, agora mais recentemente, na Tele-UTI do Hospital das Clínicas. Que desafios você encontrou como mulher médica nesse espaço de comando? E o que você aprendeu ao longo do caminho? Você passou por isso também, né? A gente... Engraçado que nos primeiros anos de coordenação, eu fui coordenadora de 2 UTIs do SUS, eu não achava eu não percebia
não percebia o quão a gente é menosprezada, ou o quão a sua fala não é ouvida, né? E às vezes eu ficava sempre com a impressão que era por minha culpa. De alguma forma, eu que ainda era uma coordenadora numa fase inicial, então aquela situação era por isso. Depois eu fui percebendo que não, que o mundo é machista, é uma cultura que vai demorar para mudar. Eu, inclusive, fiz palestra, né, de mulheres na liderança, tudo isso. Como a gente chega até aqui, né? Por que a gente passa por isso e que em algum momento isso vai melhorar. Eu não levanto bandeirinha, que vocês, né? Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa da sociedade, que a sociedade vai melhorando, que é óbvio que a gente vai se mobilizar para isso. Eu faço parte do grupo das mulheres intensivistas, sou uma facilitadora do grupo, mas, assim, Camila, teve uma das vezes numa reunião de óbito que o cirurgião chegou a levantar para me bater. Nossa Senhora. Né? Assim, ele bateu na mesa e ele veio, assim, né? Então, porque era uma afronta, né? Como que uma mulher mais nova poderia estar falando que eventualmente aquele óbito poderia ser por alguma outra coisa. Então, toda colocação que a gente faz é um esforço muito grande para a gente ser ouvida, né? E aí você tem que ficar provando que você é boa mesmo, provando... é incansavelmente isso. Total. Você ficar, olha, eu sou boa mesmo, tá? Eu tô aqui porque não é à toa, né? Sim. A impressão que eu tenho que é o dobro do esforço. Total. E você sabe que agora, né, esse ano, segundo a demografia médica, a gente tem uma virada da porcentagem do número de mulheres, né, na faculdade de medicina. Então, isso é maravilhoso para nós. Por quê? Porque a medicina está virando feminina, né? Sim. E isso não vai demorar a chegar. E eu espero que a gente consiga mesmo fincar essa bandeira como nós estamos aqui porque somos competentes, porque queremos e porque podemos. Assim... É muito... É desproporcional, né? Mas aí a sua outra pergunta é o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu ao longo do caminho? Número 1, não adianta dar murro em ponta de faca, porque a pessoa que é preconceituosa, ela não vai deixar de ser só porque você está ali trabalhando com ela, né? Então, uma parte do sofrer menos é o entendimento da situação. Então, na hora que você entende, esse aqui, aquilo lá, você faz uma leitura do lugar que você está e se protege como você pode. Que é o que eu chamo de estar inscrita na realidade, né? Tipo, a realidade é aquela. Então, como eu posso dar o meu melhor, tirar o melhor dessa situação, estando inscrita nessa realidade, que é esse mundo machista? Porque eu não vou conseguir mudar o diretor do hospital. E eu vou ter que trabalhar com ele. Então, você aprende a conviver com essas situações. Mas eu acho que lá do grupo, por exemplo, de todos os casos que a gente ouve, eu até sou uma pessoa que não sofri tanto por ser médica. E a outra parte que aí tem a ver com a minha personalidade, que eu também não percebo muito, né? Aí eu sofro menos que eu nem percebi, minha gente. Nem percebi que ele estava... Então tem essa parte que eu sofro menos porque eu sou mais desligada com relação a isso, né? Às vezes as pessoas estão, tipo, fazendo pouco de mim, eu nem saquei, né? Sim. Dei a volta por cima, dei um beijo e fui. Foi. Érica, você sabe que aqui a gente está dentro da faculdade São Leopoldo Mandic, né? E para nós... da Mandic, é muito importante que a gente levante essa bandeira da educação, né? De você buscar o melhor através do conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui. Então, em algum momento da sua trajetória empreendedora, mesmo com bagagem, experiência que você tinha, você decidiu fazer uma mentoria, né? E você me procurou para fazer parte do grupo, e a gente fez várias rodadas de mentorias individuais e grupo e tal, e
E eu queria entender com você, para que você pudesse inspirar, né, outros médicos que podem estar nos ouvindo, o que te fez buscar apoio naquele momento? Então, eu tinha tido 2 experiências, que foi o curso de liderança e aquele primeiro curso que você tinha feito para lideranças médicas. Sim. O que eu aprendi com esses 2 cursos? Que quando tem alguém que te ensina, você vai mais rápido, né? Então, na hora que eu procurei a mentoria, eu já sabia que eu queria alguma coisa como empreendedora, eu já tinha me tornado sócia da HealthTech Brasil e eu precisaria melhorar porque a gente está falando de tecnologia, realidade virtual, umas coisas que vêm por aí que estavam longe de mim no sentido de como que eu vou me desenvolver para ser uma gerente de produto, como que eu vou ser uma gerente comercial de uma startup que vai valer milhões. Então, eu sabia da minha necessidade. E aí eu sabia que se eu fizesse uma mentoria, eu ia conseguir ir mais rápido com isso, né? É igual quando faz mentoria na faculdade, vai lá, faz mentoria de anatomia, fica lá estudando, ensinando, aprende mais. E vai mais rápido. Então, foi pensando nisso, e aí foi extraordinário.